Bom, vamos a mais alguns exemplos de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Tenho aqui mais 4 exemplos. Como que eu devo proceder quando nós temos um hidrocarboneto de cadeia ramificada? Vamos lembrar aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, no caso de um hidrocarboneto que tenha ramificação, é encontrar a cadeia principal. Vamos lembrar o que é cadeia principal? É aquela maior cadeia possível. Ou seja, a cadeia que tiver a maior quantidade de carbonos. Só que eu tenho que observar o seguinte, se nessa cadeia tiver insaturações são ligações duplas ou ligações triplas. Se tiver alguma ligação dupla ou tripla, obrigatoriamente tem que estar nessa cadeia principal, tá? E se tiver algum grupo funcional, como por enquanto nós estamos falando só de hidrocarbonetos, não vai acontecer. Mas quando nós tivermos algum grupo funcional, que são os grupos que identificam a função do composto, o carbono que está ligado neste grupo funcional também tem que estar dentro da cadeia principal, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar a cadeia principal deste primeiro exemplo, é uma cadeia pequenininha, mas vamos encontrar. Eu teria a opção assim, reta, tem 1, 2, 3 carbonos. Poderia fazer assim, que também dá 3. Poderia fazer de trás para frente, que também dá 3. Como empatou, você pode escolher. Observa que não tem dupla nem tripla, então fica a teu critério. Vou pegar essa daqui, porque aos nossos olhos parece que se eu pegar a cadeia reta, fica mais fácil. Fica mais fácil para a gente enxergar. Então, vou pegar essa reta aqui. Agora eu vou para o meu segundo passo. Qual é o meu segundo passo aqui? Agora eu vou identificar a ramificação. O que é a ramificação? É o que está pendurado, ou seja, o que está fora da cadeia principal. Observa que, no caso, sobrar hidrogênio, como esse daqui sobrou hidrogênio lá para cima, você não observa. O que te interessa são os radicais, que é o que tem carbono. Então, sobrou este radical pendurado aqui. Este radical, ele possui um carbono só. Um carbono, para dar nome ao radical, a gente vai utilizar aquelas mesmas regrinhas, regrinhas parecidas com a nomenclatura da cadeia, tá? Eu vou começar falando com relação ao prefixo. Então, um carbono é met. Então, ali eu coloco met. Todo radical tem terminação il, então é um radical metil. Beleza. Fiz o meu segundo passo, que é identificar o radical. Agora eu vou para o próximo passo. É indicar a posição de cada ramificação. O que seria indicar a posição de cada ramificação? Indica eu numerar a cadeia principal. Então, eu vou numerar essa cadeia que eu circulei aqui de marrom. Para isso, também nós vamos seguir regrinha. Se a cadeia for saturada, ou seja, não tiver nenhuma dupla nem tripla, eu vou começar a numerar pela extremidade mais próxima da ramificação. Ou seja, eu começo das pontas que tiver mais perto do que está pendurado lá do radical. Agora, se tiver insaturação, ou seja, se tiver dupla ou tripla, eu vou começar pela extremidade mais perto da dupla ou da tripla. Se empatar na dupla ou na tripla, você desempata pelo radical, tá? Então, vamos lá. Essa daqui não tem ligação dupla nem tripla, então tanto faz. Eu posso olhar só o radical. Meu radical tá aqui. Se eu começar aqui da esquerda para a direita, 1, 2, 3, o meu radical vai estar no carbono 2. Se eu começar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, também vai estar no carbono 2. Então, fica a seu critério. Então, por exemplo, 1, 2, 3. Pronto, numerei a cadeia. Agora, nós vamos montar o nome. Para montar o nome, você vai fazer o seguinte. Esse item 4 aqui não vai acontecer neste exemplo, que é quando eu tenho mais de um radical semelhante, tá? Então, ele não aconteceu, vamos para o item 5. Para começar a montar o nome, primeiro eu começo pelos radicais, e depois eu passo para a regrinha das cadeias simples. Se tiver mais de um radical, ele deve seguir ordem alfabética, tá? Aqui nós só temos um, então tá tranquilo. Eu tenho radical metil.
Só que esse radical poderia estar neste primeiro, no segundo ou no terceiro carbono. Ele está no segundo, então eu tenho que indicar onde que ele está. Então, como ele está no carbono 2, eu vou colocar 2, coloco um tracinho e escreve o radical. Então, 2-metil. Sempre entre um número e uma letra você coloca tracinho. Tem mais algum radical? Não. Então, vamos para a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que a gente segue a regrinha das cadeias simples. Começo pelo prefixo, depois o infixo e depois o sufixo. O que é o prefixo? É o número de carbonos. Agora você olha só a cadeia principal, só o que está de marrom, esquece o radical. Na cadeia principal tem 1, 2, 3 carbonos. Então eu venho aqui e vou olhar. Para 3 carbonos a gente usa prop. Então eu vou escrever aqui prop. Agora, eu vou para a parte do meio, ou seja, a parte intermediária ou infixo, tanto faz. É o tipo de ligação. Então, eu vou olhar aqui na minha cadeia principal. Entre os meus carbonos, aqui eu tenho somente ligação simples. Então, apenas ligações simples eu vou colocar AN. Então, você vem e emenda um pedacinho aqui, AN. E para terminar o nome, a gente vai considerar a função. O sufixo é a função. No caso aqui, como nós estamos trabalhando com o hidrocarboneto, lembrando que hidrocarboneto é aquele que tem só carbono e hidrogênio, a terminação é O. Então, eu emendo aqui no final o O. Então, este composto é o 2-metilpropano. Vamos para o próximo. Cadeia principal. Olha que essa daqui tem uma ligação dupla. Como tem uma ligação dupla, a cadeia principal tem que passar por essa dupla. Então, ela pode ser assim, pode ser assim. Reto aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Fazendo essa curva, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tanto faz, eu vou pegar a reta porque fica mais fácil. Marquei a cadeia principal, agora vamos ver radical. Qual é o radical que eu tenho aqui? H eu vou olhar? Não, vou olhar isso daqui, é o que tiver o Czinho. É um carbono? Mete. Como é radical, eu termino com il. Então, metil. Tem mais algum radical? Não. Vamos numerar a cadeia. Como tem dupla ligação, eu começo a numerar a partir da extremidade mais perto da dupla. Se eu começar dessa extremidade, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, o carbono que vai estar antes da dupla é o carbono de número 2. Se eu começar de trás para frente, 1, 2, 3, 4. O carbono que vai estar antes da dupla, novamente, é o carbono de número 2. Então, daqui ou de cá, deu tudo no carbono 2, você poderia escolher. Só que eu tenho um radical, então eu vou desempatar pelo radical. Qual é a ponta mais perto do radical? Essa ou essa? De cá, né? De cá está no carbono 2. Se eu começasse de cá, daria no 1, 2, 3. Então, vou começar a numerar aqui da esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, agora vamos montar o nome. Começa o nome sempre pelo radical. Em qual carbono? Ó, em qual carbono que esse meu radical está pendurado? Está pendurado no carbono 2. Então, no radical 2. No carbono 2, perdão. Eu tenho o radical metil. Lembrando que esse número é o número do carbono que tem o item, no caso aqui, pendurado. Então, 2-metil. Não tem mais nenhum carbono? Vou para a cadeia principal. Minha cadeia principal tem 4 carbonos. Volto na minha tabelinha. Lembrar que essa tabelinha vocês têm que saber de cor, mas é com a prática, não precisa sentar e ficar lendo. Com a prática dos exercícios você decora. Para 4 carbonos, a gente vai usar but. Então, eu venho aqui e coloco but. Próxima parte agora é o tipo de ligação. Essa daqui tem uma ligação dupla, como nós vimos lá no início. Então, já mudou o infixo aqui. Para uma ligação dupla, agora eu vou usar and. Só que essa dupla está aqui. Ela poderia ser aqui, poderia ser aqui. Então, eu tenho que indicar a posição da dupla. Então, de acordo com a nova nomenclatura, você vem aqui agora, coloca um tracinho
Qual é o carbono, e pôr o número do carbono que tem a dupla. Qual é o carbono que vem antes da dupla? Esse carbono aqui, que é o carbono de número 2. Então, coloca 2, coloca tracinho de novo e vou colocar o N, que indica uma dupla ligação. Então, N. Agora, eu vou para a última parte do nome, que é a função. Como só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto, terminação O. Então, pronto, 2-metil-buteno, 2-buteno ou but-2-eno, tanto faz. Cada um escolhe como quer falar. Vamos essa daqui. Tem dupla ou tripla ligação nela? Não. Então, eu vou achar a cadeia principal somente contando carbonos. Se eu pegar a reta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se eu virar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então deu na mesma, vou pegar aqui. Peguei a cadeia principal. Agora vamos nomear radical. Sobrou agora este radical aqui. Olha, agora é diferente, ó. Agora é um radical com 2 carbonos. Venho aqui na minha tabelinha. 2 carbonos, a gente começa com et. Então, esse daqui vai ter o prefixo et. Por ser radical, eu coloco il no final. Então, etil. Tem mais algum radical? Não. Vamos para a numeração da cadeia. Eu começo a numerar a cadeia a partir da extremidade mais perto da dupla ou tripla. Como não tem nem dupla nem tripla, vou para a radical. Essa aqui não precisa nem de eu contar, né? Na cara já dá para ver que a ponta mais perto do radical é essa de cá. Então, vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Agora, vamos começar a escrever o nome. O nome eu começo sempre pelo radical. Qual o radical é o etil? Ele está em qual carbono? 3. Então, eu falo que no carbono de número 3, eu tenho um radical etil pendurado. Tem mais algum radical? Não. Vamos para a cadeia principal. A minha cadeia principal agora tem 7 carbonos. Vou vir na tabela. 7 carbonos eu vou usar ept. Então, eu coloco ept. Agora, eu vou para ligações. Aqui, eu só tenho ligações simples. Então, quando é apenas ligações simples, eu vou colocar an. E por ser um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, nós vamos terminar com O. Mais um exemplo. Vamos para a próxima aqui. Tem dupla ou tripla ligação? Nessa daqui também não tem. Mas dá pra mim ver já que ela já é mais estranhinha, que ela já tem mais... você já vai percebendo de cara que ela tem mais ramificações. Então, vamos lá. Se eu pegar ela reta, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu encurvar, 5. Se eu fizer aqui, ó, um de cabeça para baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar assim, 5. Todas deu a mesma quantidade, ó, poderia pegar assim também. Então, eu vou escolher essa reta aqui novamente, porque fica mais fácil da gente enxergar quando ela é reta. Agora, observa que sobraram 3 radicais. Sobrou este radical aqui, esse radical aqui e esse radical aqui. Esse radical é um carbono? Met. Como é radical? Il. Radical de um carbono? Met. Como é radical, coloco il. Um carbono? Met. Por ser radical, il. Beleza. Tem mais algum radical? Não, vamos numerar. Agora, olha o que acontece. É a extremidade mais perto do radical. Se eu começar por aqui, eu vou ter radical no carbono 2. Se eu começar por aqui, eu também tenho radical no carbono 2. Deu na mesma, né? Só que olha o que acontece. Se eu começar por aqui, eu vou ter 2 radicais no carbono 2 e o outro no carbono 4. Se eu começar de cá para cá, eu vou ter 1 no carbono 2 e 2 no 4. Então, nessa parte de cá, eu vou ter mais radicais perto dela. Então, eu vou começar a numerar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos nomear. Começo pelo radical.
que acontece? 3 radicais. Quando é mais de um radical, eu tenho que observar se eles são iguais ou se são diferentes. São 3 radicais iguais. Ótimo, agora vem para aquele item 4 que eu falei que nós íamos pular naquela primeira. Quando eu tiver mais de um grupo funcional ou mesmo radical igual, eu vou escrever eles uma única vez. Eu vou escrever eles juntos, tá? Eu vou juntar eles. Para isso, nós vamos utilizar um prefixo. Quando for 2, eu vou colocar di, 3 eu vou colocar tri, 4 eu vou usar tetra, 5 eu vou colocar penta e assim por diante. Como assim? Vamos lá, são 3 radicais metil. Vamos pensar primeiro em numeração. Este aqui, primeiro radical metil, ele está pendurado no carbono 2. Agora eu vou colocar o número do outro radical, desse daqui de baixo. Entre 2 números é uma vírgula. Esse radical aqui está pendurado no carbono 2. Agora eu vou colocar esse radical aqui. Vou pôr outra vírgula, está no carbono de número 4. Tem mais algum radical? Já pus o número de todos, não foi? Então, tracinho para a gente escrever o nome. São 3 radicais metil. Então, para 3 eu vou usar tri. Então, eu vou colocar o pedacinho tri para indicar que são 3. São 3 o quê? Metil. Então, trimetil. Tem mais algum radical para escrever? Já escrevi esse e esse. Não, então já escrevi todos. Agora, vamos para a cadeia principal. A minha cadeia principal tem 5 carbonos. Para 5 carbonos, eu vou usar pente. Agora, eu vou para tipo de ligação. Eu tenho somente ligações simples entre os carbonos da cadeia principal. Então, eu coloco AN. E para encerrar, é a função. Como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, nós vamos terminar com O. 2,2,4 trimetil pentano.